Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite. As amigas que já chegaram, Luzia, Catinha, sejam bem-vindas aqui no nosso encontro semanal sobre as reflexões de nossa amiga querida Joana de Ângeles. Aproveitando esse momento, vamos elevar os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, em gratidão a Deus por estarmos aqui nessa rádio maravilhosa, né? Nesse espaço da Rádio Web, Cristo Consolador, agradecendo o espaço que é reservado para esse compartilhamento da nossa doutrina, dos estudos que todos trazem semanalmente aqui, todos os dias, a direção do programa, que possam receber essa luz de Jesus, essa luz que envolve a todos aqueles que se dedicam à prática do bem. Elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo nesse momento que ilumine todos os corações encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor, sermos instrumentos da Tua paz. Fica conosco, fica com todos aqueles que estão conosco aqui na rádio, abençoando cada um. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. A todo momento temos que ser gratos, não é? E é muito interessante que a Joana hoje vai falar da ingratidão. Mas eu vou fazer um estudo paralelo, tá? Do capítulo da ingratidão, um pouquinho. A Luzia vai lembrar, porque ela estudou esse livro comigo lá, não é? No nosso grupo antigo, Psicologia da Gratidão. A Joana, nesse livro, A Psicologia da Gratidão, oi, Lucinha. Lucinha também estudou esse livro. Psicologia da Gratidão, a Joana, oi, Carlos, a Joana, ela traz, através desse livro, toda uma parte psicológica, científica sobre a gratidão. E falar da ingratidão, para mim, é assim, vamos aqui conversar sobre a ingratidão. Estudou também, Carlos? Carlos também estudou sobre a psicologia da gratidão. Que bom, que bom. Então, falar da ingratidão, vamos dizer assim, é muito ruim, não é? Vamos nos dedicar a falar sobre a ingratidão. Então, eu trouxe a psicologia da gratidão para dar um molho, para falar do aspecto maravilhoso de sermos gratos. Não é? Totalmente. Porque ela diz para nós que, pelo processo antropológico da evolução, esse processo
é muito, muito longo, muito lento. E essas modificações, adaptações, as conquistas psicossociológicas, elas vão ocorrendo também durante um longo tempo. Claro, é natural, porque a ciência ela não dá saltos. Tudo é um processo, como a gente vem falando, que a Joana repete toda vez, do processo. Né? São etapas a serem seguidas. Não dá para ser de uma vez só, porque a natureza não dá saltos. Então, ela vai dizendo que ela fala do princípio que é toda uma evolução aritmética. Tudo bem, passo a passo. Depois, alcançados determinados patamares, dá-se o desenvolvimento geométrico. Aí, a Joana entra numa seara que não é a minha, a matemática. Então, vamos mudar essa prosa, Joana, porque eu não realmente eu entendo o que ela está dizendo, mas é muito interessante ela fazer essa associação, né? Mas ela fala de quando atingimos esse estágio elevado da inteligência, do discernimento, da compreensão, da ética e do sentido moral da existência, vão ocorrendo conquistas em saltos quânticos que vão facultar atingirmos a plenitude. Mas tudo isso não é de uma hora para outra. Esses saltos quânticos também respeitam as etapas, né? Dentro desse processo de caminhada geométrica aí que ela fala. Então, ela diz que o desempenho do ego nesse processo de libertação das paixões vai exigir cuidados e perseverança constantes. E é verdade, não é? Nós temos que ser perseverantes. No livro A Psicologia da Gratidão, eu tirei 3 palavras que estão repetidas em Joana, que ela disse que são muito importantes. Então, anotem aí: coragem, determinação e insistência. Esse livro ficou muito claro, essas 3 palavras da Joana. Então, se o ego, nesse processo de libertação das paixões, que existe os cuidados de perseverança, também vamos falar que precisamos de coragem, determinação e insistência nisso, né? De modo que a gente não permita que as nossas más inclinações, que também procedem de etapas anteriores, sobreponham-se às experiências iluminativas. Olha só que coisa interessante isso. Precisamos prestar atenção nisso, né? Não permitir que as nossas más inclinações sobreponham-se às experiências iluminativas. Oi, Martinha, seja bem-vinda. Agora, ela fala também que não é raro que o candidato à elevação espiritual, todos nós aqui somos candidatos ainda, porque ainda não alcançamos esse patamar. Então, nós nos debatemos nas mazelas que estão fixadas como quê? Hábitos, né? Hábitos que vamos tropeçando, reincidindo de maneira contínua, né? A gente caminha e cai, levanta. Caminha de novo, cai. Sem o avanço permanente, que naturalmente seria o ideal, não é? Mas a gente fica repetindo por causa do hábito. Então, precisamos o quê? Mudar os nossos maus hábitos para novos hábitos. Então, ela quer dizer que em cada reencarnação torna-se necessário a gente se libertar dos atavismos infelizes e dos comportamentos doentios
que se impõem como forma de prazer. Vocês já perceberam, eu percebo também, claro, vamos falar juntos aqui, que comportamentos, muitas vezes doentios, infelizes, eles vêm em forma de prazer. E a gente não se dá conta, cai na armadilha, e é como se tivesse duas estradas, não é? Uma, a porta estreita. Né? Porta estreita, ninguém quer ter esse trabalho. Aí vem a porta larga dos prazeres. Aí, essa porta é uma armadilha. Você entra. Então, tudo aquilo que é de comportamento infeliz está lá, mas a gente não vê na hora. É como se primeiro precisássemos, né, nos habituar àqueles prazeres ali, né? Vamos nos hipnotizando, nos deixando envolver. Depois que criamos a dependência daquele ambiente tóxico, sim, são as armadilhas do ego, exatamente. Mas depois que a gente está envolvido nessa armadilha, a gente vê que não tinha jardim nenhum nessa porta larga, ela não era bonita, feia para burro, coisas assim que a gente vai percebendo à medida que nós vamos obtendo esse autoconhecimento, vamos alcançando esse autoconhecimento a partir do momento em que a gente cai e se eleva, cai e se eleva. E aí não são poucos os impositivos do passado que remanescem como forma de conduta dominadora. São muitos impositivos. Nós estamos tão habituados. Já é o nosso lugar comum, é o conhecido. Mesmo sendo ruim, é o que a gente conhece. A gente não conhece ainda a beleza do bem. A gente não conhece a angelitude. Então, para nós que ainda estamos habituados a esses impositivos do passado, ontem falamos sobre isso. Está vendo? A gente está sempre nos estudos da Joana, eles são todos encadeados, não é? Porque a Joana, ela é a coordenadora de todos os grupos e tudo que leva o nome dela. Então, ela vai encadeando tudo, os nossos pensamentos, quando ela intui as pessoas que vão falar de certos assuntos, são encadeados com os estudos que estão, né, tendo nos seus grupos. Isso é muito maravilhoso. Então, a Joana fala que entre esses comportamentos, essa conduta mais danosa, que insiste em permanecer, realmente está lá no Evangelho. É o egoísmo. Esse é o mais danoso e o mais insistente. Ela diz que ele é o comandante-chefe das imperfeições morais. Ele é o comandante-chefe das imperfeições morais. Por quê? Pelo tormento de se acreditar merecedor de todas as deferências e considerações. Porque, aliás, como carro-chefe, comandante, ele também é o chefe do orgulho. Né? O orgulho é o filho do egoísmo. Então, é uma herança perversa lá do período egocêntrico, quando se acreditava ser a razão pelo qual o sol brilhava. Ele está presente na maioria das decisões e das tentativas de crescimento intelecto-moral. Imagina que o egoísta, o egocêntrico, acha que o sol brilha por sua causa. Você vê, isso já é o cúmulo da patologia egoística, achar isso. Então, como a maioria de nós, eu vejo que nós temos ainda esse comportamento egoísta. Agora, também vejo uma coisa,
em vários graus. Tem esse que acha que o sol brilha por causa dele, e tem aqueles que já são menos egoístas, reconhecem que o sol não brilha por sua causa, mas ainda existem comportamentos por causa justamente dessas armadilhas do ego que a querida Luzia comenta sobre isso. E realmente o ego, ele é danado, ele é muito persistente em certos hábitos adquiridos. Agora, é indispensável também que haja uma conscientização lúcida e firme de se trabalhar mentalmente, emocionalmente, para derrocá-lo, onde podemos ampliar os horizontes felizes da fraternidade mediante o reconhecimento de quanto é necessária a convivência em grupo. Gente, isso é básico. Essa convivência e como é feliz todo aquele que sabe conviver e repartir alegria com seu próximo. Aí eu vou insistir nisso exatamente. O objetivo maior de se estudar em grupos, seja estudo sistematizado, seja os grupos de Joana, seja o grupo de Livro dos Espíritos, de Evangelho, das obras básicas, o objetivo espiritual é justamente esse aqui. É necessária essa convivência, porque essa convivência ela se torna feliz pelos objetivos que o grupo tem de estar ali juntos, principalmente, claro, quando o objetivo é o bem. Então, é feliz, a gente fica feliz de poder conviver, repartir o conhecimento, falar, né, ali das suas dúvidas, colocar os seus sentimentos dentro desse estudo, desses grupos maravilhosos, que são os grupos de estudo da nossa doutrina, claro. Claro que todo estudo positivo é bom, mas a gente está falando aqui de espiritismo. Então, muitas vezes, o egoísmo é o resultado dos transtornos mentais e emocionais, claro. Ele vai isolar o indivíduo, que dessa forma ele se sente superior aos demais, então ele evita se misturar com as pessoas, e assim, ele se destaca do grupo social pelo temperamento enfermiço. Não porque as pessoas achem que essa pessoa é a última bolacha do pacote. Não. Elas veem nessa pessoa realmente um comportamento hostil, um comportamento danoso, porque tudo que ela fala, ela sempre se refere com superioridade, com arrogância. Porque quando se está nesse estágio, a pessoa pensa, ela se supõe credora dos esforços dos outros, do seu trabalho, das suas gentilezas e dependências girando à sua volta. Agora, distante fisicamente para não gerar incômodos ou aborrecimentos, sempre insatisfeito e egotista. Então, a gente vai percebendo que alguns comportamentos dentro dos grupos de estudo são exatamente assim. Mas a Joana, aí eu vou misturar um pouquinho com a psicologia da gratidão, porque a Joana, ela fala aqui do significado da gratidão, não é? Ela diz que a gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. E, por extensão, significa reconhecimento agradável por
tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Isso é um comportamento de gratitude. Então, a ciência da gratidão, ela surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o impele à vivência do sentimento enobrecido. A gratidão é um sentimento nobre. Aí ela fala dos hábitos de receber-se ajuda e proteção, desde o momento da fecundação, passando pelos diversos períodos do desenvolvimento fetal até a idade adulta, sem consciência do que lhe é oferecido. Ainda não se tem essa consciência, mas encarregam-se de construir o ego interessado exclusivamente em fruir sem maiores responsabilidades. Então, à medida que os instintos abrem espaço para as emoções, o amor vai ensaiando os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza para com as pessoas, o que vai caracterizar o desenvolvimento ético-moral. Então, vejam bem, o amor assinala-se nessa fase através do anseio de servir, de contribuir, de gratular. Então, quando ela fala dessa fase fetal, que ainda nós não temos ideia de gratitude em relação a esse acolhimento do útero, não é? Acolhimento daquela pessoa que está nos fornecendo o agasalho, o alimento, para que a gente possa, né, ter uma reencarnação, um nascimento de qualidade. Mas é preciso que se construa um ego interessado em gratidão. Né? Seria interessante uma educação, desde que se nasce, de se mostrar-se grato diante de uma educação nesse sentido, sempre mostrando que nós estamos aqui vivendo graças a alguém que nos recebeu como mãe, graças a Deus por ter permitido que a gente renascesse. Essas pequenas coisas que podem ser incutidas na criança desde que ela nasce, sejamos gratos a Deus por estarmos aqui, sejamos gratos pelo seu nascimento. Isso vai trazendo para a criança uma crença positiva de gratitude, ela ter como cultura que tudo deve ser agradecido, tudo devemos agradecer, tudo devemos louvar, agradecendo sempre as oportunidades. Se consegue alguma coisa, obrigada, Senhor, porque sem a tua permissão não conseguiríamos alcançar tal coisa, tal processo. Essa questão de se falar da gratidão para a criança, nesse processo de educação, nós evitaríamos muitas atitudes e o desenvolvimento dos hábitos do passado, como ela diz aqui, que estão enraizados em nós, do egoísmo, que é o grande vilão de toda essa história. Então, quando ela diz que, conhecendo-se e não tendo, não é, interesse em se modificar, por se sentir bem nessa situação inusitada, a pessoa se faz simpática para conquistar os demais. Porque, além de tudo, o egoísta também ele usa de uma máscara da falsidade. Ele sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas, quer dizer, ele se aproveita da generosidade alheia. Eu vejo assim como uma planta parasita, não é? Se aproveitando da seiva da árvore, quando ele se aproveita da generosidade. Aí ela diz que se torna um parasita que vai roubando, olha só, a confiança do outro.
captam a afeição do outro, que jamais correspondem ou sequer consideram como valiosas, sempre acreditam ser mais merecedores e soberbos. Então, olha que coisa interessante quando nós roubamos a confiança, roubamos a afeição do outro. Isso também é um roubo, e que não é punido pelas leis. Eu não vou me queixar, né? Não vou entrar com uma queixa-crime porque a pessoa roubou minha confiança, minha afeição. Será condenável eticamente, mas ninguém vai preso, não é? Mas é um roubo que fica inscrito. E isso será cobrado de nós, com certeza. Porque a Joana diz, em Psicologia da Gratidão, quanto mais desenvolvemos o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. Não é? Então, pensem bem se faz sentido isso. Essa educação para a gratidão, se não daria para todos nós essa consequência boa de que, quanto mais desenvolvemos o sentimento afetivo, se desenvolve esse sentimento como? Se fizermos através dessa educação dos sentimentos, né? Mas nós vamos, sim, ter esse sentido de retribuir, de agradecer. No princípio, quando ela diz que é mais uma emoção dever, emoção de dever, né? Que auxilia na libertação da ânsia de acumular e de reter. Porque o egoísta, o ingrato, ele acumula, ele retém para ele. Então, a recompensa de retribuição apresenta-se como passo inicial para a futura gratidão. Porque a gratidão, pelo que a gente está entendendo da Joana, é o ápice, não é? É realmente um virtuoso. Então, e essas pessoas, com facilidade, elas desprezam quem as ajuda, quem as estima, permanecendo pessoas vazias de valores emocionais para entender quanto prejudicam os demais com a sua maneira atrevida de conviver. Também, igualmente, quando eles percebem que já não impressionam com os seus arroubos e gentilezas forçados, não é? Falsos, disfarçam e tentam reconquistar quem se afasta através da manipulação, é claro, para continuar no seu desar habitual. Então, a ingratidão é uma doença do espírito, que deve ser combatida por todos quantos lhe são vítimas. Então, vejamos bem, nós precisamos, quando nos conscientizamos dessa evocação da gratidão, ela diz que que isso é um hino de alegria que vai cantar no nosso mundo íntimo. E ela fala de Francisco de Assis no despertamento para a gratidão, que inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. Não era isso que Francisco de Assis, o santo seráfico, quando, ao atingir o estado luminoso, de imediato ele exaltou o quê? A sua volata de gratidão. Quer dizer, uma sequência modulada de tons rapidamente executados, musicalmente executado, ora doce,
hora suave, um hino em favor de todas as criaturas, como ele dizia, irmão sol, irmão lua, irmã chuva, irmão, irmão vegetal, animais e tudo quanto vibra e glorifica a criação. Não era assim que Francisco de Assis ele louvava a tudo e a todos? E esse louvor era também a forma de ser grato. Quando louvamos a Deus, quando louvamos ao Senhor de tudo que a gente adquire, de tudo que a gente tem, de tudo que é permitido, de tudo que Ele permite, primeiro pensamento deverá ser de louvor a Deus. E nesse louvor vem o agradecimento. Porque quando eu digo ao Senhor, Senhor, obrigada por tudo que eu recebi no dia de hoje. Hoje o dia não foi muito fácil, eu tive muitas dificuldades. Mas ao chegar aqui, no final do dia, Senhor, eu te agradeço por ter conseguido passar mais um dia. Então, é uma forma de louvar a Deus dentro dessa atitude gratulatória. Pedro, por exemplo, ela diz que conviveu com o mestre na intimidade dele. Recebeu de Jesus indiscutíveis tesouros de amor, de socorro, e negou 3 vezes, apesar de advertido sobre o egoísmo que ainda permanecia no seu caráter. Olha só, quando eu falei das gradações do egoísmo. Ele foi egoísta ali quando ele teve medo de se expor. Ele, por medo, ele foi egoísta em negar Jesus. Como grande Jesus, ele mesmo disse aos apóstolos que ali entre eles era uma relação de amizade, de amor. Depois ele cai em si e soube conquistar a humildade e se ofereceu com entranhada dedicação à pregação e à vivência dos formosos ensinamentos do Senhor, doando a existência em sublime holocausto de amor. Tanto que ele não quis ser crucificado de pé, como Jesus, que ele não se sentia merecedor, ele quis que fosse de cabeça para baixo. Tal foi o seu arrependimento, tal foi a forma com que ele pôde louvar a Deus, agradecer a Deus, a Jesus, pela grande oportunidade que ele teve de estar realmente reparando a sua negativa, o seu egoísmo ainda. E Judas. Igualmente, ele recebeu também as mais variadas demonstrações de ternura, de afetividade, mas não resistiu à tentação de vendê-lo, a fim de lucrar as moedas da traição, caindo logo mais, caiu em si de arrependimento e optou pelo suicídio infame. Não suportou. Então, ela fala desses exemplos que são altamente significativos de ingratidão, que podem ser catalogados como de traição ao amor, ao devotamento e à confiança que o Rabi lhes ofereceu aos sentimentos. E eles não souberam ou não conseguiram compreender. Não é assim? Ah, meu amor, obrigada. Imagine para todos nós como é nos sentirmos traídos na confiança que nós levamos ao outro, principalmente nas relações de amizade.
onde confidenciamos as maiores dores para o outro, confiando na sua descrição, né? Na sua fidelidade ao segredo. E aí nós vemos, muitas vezes, nos vemos traídos na confiança que nós entregamos de coração para o outro. Quem de nós não tem ou não conhece algum caso ou vários casos desse tipo de ingratidão, dessa traição ao amor? Joana fala isso aqui. Porque o ingrato também, em consequência, ela afirma aqui, um traidor da confiança e do respeito que lhe tem sido oferecido. Então, quando você se une a um grupo e que lhe é dado confiança, né, que se lhe oferece respeito, se lhe recebe de braços abertos, e essa pessoa está ali no grupo como se fosse uma espiã, levando para fora do grupo, para outras pessoas, como uma forma de intriga, distorcendo um pensamento, um comentário e até uma crítica, para levar para fora do grupo, para se mostrar como ela é uma pessoa leal, como ela é boa em levar isso. Aliás, vocês não acham que nós deveríamos sempre coçar a cabeça assim, quando alguém vem contar alguma coisa que ela traz de um grupo fechado, onde existem falas que não devem sair dali, não por maldade, mas questões que não interessariam, não é? Não dá para a gente já desconfiar de quem tem esse tipo de atitude. Eu penso que é um sinal de alerta que ela mesma está fazendo contra ela. Eu fico muito cabreira quando acontece isso. Que alguém vem trair o grupo para me contar alguma coisa. Eu ouço e fico pensando, o que responder para essa pessoa, a não ser que seja a resposta de Sócrates com as 3 peneiras, se é verdade, se é útil. Eu sempre esqueço o terceiro negócio. Se é verdade, se é útil. Eu não lembro agora, mas eu fico pensando o que falar para essa pessoa. Sim, é verdade. Então, se estamos num grupo, não estou dizendo do grupo que está estudando e falando de alguém, de jeito nenhum, mas eu digo de um grupo que está estudando e pode-se fazer uma crítica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Estamos numa casa espírita, onde muitas vezes existem algumas orientações que não são pertinentes ao trabalho do grupo, da casa. E dentro daquele estudo sai exatamente o assunto que nós estamos conversando. Claro, pode haver falas do sentido de, poxa vida, e justamente a direção da casa nos pede para ser dessa forma, mas aqui dentro do estudo doutrinário, os espíritos falam contra esse tipo de procedimento, esse tipo de que tem que se acolher, não se pode receber as pessoas com grosseria, com antipatia, a verdade, a bondade e a utilidade. Se é bom, se é verdade, se é bom e se é útil. Então, se não tiver nada disso,
a gente fala para a pessoa que aquilo não interessa. Mas podem sair, sim, algumas falas nesse sentido, sem se estar jogando pedra, apenas se comentando que, nossa, a nossa casa não está, então, dentro desse parâmetro, quando ela diz que atendimento fraterno não interessa ou não serve para nada, que não adianta atender as pessoas que vêm em socorro. É um exemplo. Aí a gente no grupo pode comentar, poxa vida, mas aqui Manuel Filomeno, através da psicografia de Divaldo Franco, já fala, e a Joana também, do atendimento, da importância do atendimento fraterno. Então, é uma crítica, mas não se está falando mal, apenas se está dizendo que a gente não concorda com aquele pensamento, porque vai totalmente contrário àquilo que se está estudando. E claro que pode ser levado depois à própria direção para dizer, olha só, no estudo tal, do dia tal, nós estudamos essas orientações dos espíritos superiores que dizem aqui, que nos orientam do atendimento fraterno ser uma porta de entrada da casa, do acolhimento do irmão que chega em desespero. Agora, fazer uma crítica dessa forma, de um feedback assertivo, não é crítica, não está se falando mal. Falar mal é a pessoa que leva, dizendo, estão falando a beça que vocês estão contra isso, porque não é bom, vocês não sabem nada, ainda vai inventar coisas. Então, é preciso que a gente possa ter cuidado com o que se comenta, é só isso. Porque, infelizmente, o telefone sem fio acaba chegando totalmente contrário da primeira informação. É disso que a gente está falando, não de jeito nenhum. Se você está numa casa espírita fazendo um grupo de estudo, você não vai estar ali falando mal de ninguém. Mas você pode, sim, fazer uma crítica construtiva, uma observação de alguma coisa que não esteja de acordo com as bases doutrinárias e depois que se chegar a um consenso, até dizer, vou levar isso, o coordenador pode dizer, vou levar isso à direção, porque é um assunto que pede, né, uma revisão. É diferente, tá? Então, quando ela diz que o ingrato também é um traidor dessa confiança, no momento áspero, ante dificuldades, ele foi beneficiado. Ele foi beneficiado da bondade do amigo. E, a partir daí, todas as bênçãos que lhe advieram tornaram-se consequência feliz do ato inicial que o libertou do problema, daquela aflição. Então, quando a pessoa vem e recebe, não algo que a deixou mais tranquila, que ela foi acolhida, isso tem nos várias passagens de Jesus, gente. Aqueles que ficaram, os leprosos que ficaram curados, né? Só um voltou para agradecer a Jesus. Os outros adoeceram, tornaram a se manter no hábito do mau comportamento. Muitos até morreram da própria doença. Então, é nesse tipo de gratitude que precisamos, precisamos pensar. Por quê? Porque também não é possível que a gente não possa reconhecer, poxa, eu fui tão bem acolhida nesse grupo, graças a esse trabalho que me aceitaram, eu hoje estou mais calma, mais tranquila. Então, é preciso ter, no mínimo, um reconhecimento que aquilo foi bom. Então, nunca se pode retribuir devidamente um ato de bondade salvador, uma entrega de ternura e um gesto de compreensão. Nunca a gente consegue retribuir, né? Tem coisas que fazem por nós que a gente até fala, nossa, isso foi impagável. Não tem como retribuir tanta bondade, ou
tanto que isso me fez bem, mas aí adquire-se essa dívida perante a consciência cósmica, que vai aguardar o momento para que o gesto seja levado adiante em benefício de outro que se encontra em situação equivalente. Isso mesmo. Então, exatamente isso que você está colocando aí, muito bem lembrado. Então, o grande mal que o ingrato produz naquele que lhe é benfeitor consiste no efeito emocional que o seu comportamento produz, que vai diminuindo a intensidade do espírito fraternal, ou tornando indiferente aquele que acreditava na generosidade, no socorro imediato. E, no final, o ingrato é pessoa realmente infeliz, porque ela nem sequer possui sensibilidade para amar realmente alguém. A gente até brinca, não é? Até os animais lambem a sua mão em gratidão de um gesto que você faça por ele. Ele consegue retribuir de forma amorosa. Quando a pessoa é infeliz, ela não tem essa sensibilidade, a gente tem que realmente pensar numa doença do espírito. Então, toda e qualquer expressão de afetividade, ela está sob o impositivo da retribuição de algo. É claro que a gente tem que pensar também em fazer sem esperar nada. Porque, claro, que somos seres carentes, não é? A gente gosta, a gente às vezes quer receber o carinho, não é, de volta, ter aquela... sentir-se, não é, gratulado. Mas nem sempre isso acontece. Aí a pessoa vem e fala: mais você é boa, a pessoa ainda se acha boa. Ter um gesto generoso não quer dizer bondade. A bondade nem Jesus se considerava bom. A bondade é uma virtude que você pode pisar na cabeça da pessoa de ingratidão, ela vai continuar sendo boa. Então, a pessoa começa a dizer: tá bem, eu não faço mais nada por ninguém, eu me decepcionei, fiz isso, fiz aquilo outro, olha aí o que eu recebo de volta. Então, aquele que faz deve ficar feliz por ter feito. Se o outro não consegue reconhecer, é problema do outro. O meu problema é estar bem comigo, com a minha atitude com Deus. Porque tudo que fizermos ao próximo, estamos fazendo para Jesus. Foi ele mesmo quem disse isso. Tudo que fizeres ao mais pequenino é a mim que estás fazendo. Então, se eu quero trabalhar com Jesus, se eu quero merecer estar com Jesus, pouco me importo. Claro, vai importar no sentido de vai doer, vai o choque, não é? Nossa, nunca esperei isso, mas tudo bem. Está tudo certo. Mas o que eu fiz eu não me arrependo, porque eu fiz para Jesus. Então, felizes são aqueles que não desanimam por causa disso, mesmo quando são traídos, enganados, esquecidos, após o bem que fizeram. Vai fazer o quê? A pessoa vai continuar fazendo. É isso que dá o conforto. Sabe de uma coisa? Eu não vou deixar de fazer o bem por causa de um ingrato, que é um doente. Eu vou continuar fazendo por todas as pessoas que estiverem no meu caminho. Porque a semente abandonada no subsolo um dia vai germinar, quando as condições lhe forem favoráveis. Um dia aquela pessoa também vai amadurecer. Assim é a bondade que se oferece ao próximo. Então, a Joana diz que a gente não deve se deixar afetar pela crueldade dos ingratos. Eu sei que é difícil. Quem já passou por traições
sabe quanto é difícil, muitas vezes, superar. Imagina pessoas que te tiram tudo, absolutamente tudo. E você só tem a rua para andar e a mão de Deus para caminhar. Tem que ser uma alma de uma nobreza já num outro patamar para seguir gentil, porque é sempre melhor para aquele que oferece e é bondoso. Aí eu lembro de novo daquela passagem que eu adoro sobre o escândalo. Que nós sejamos os traídos, os escandalizados, mas que não sejamos o ingrato, o que provoca o escândalo. Que sejamos vítima, não algoz. Porque a existência terrena, por mais longa que ela se apresente, ela é sempre de breve durabilidade. Eu posso viver 100 anos, mas foi breve, porque o tempo não existe. Então, muitas vezes, quando acabam ocorrendo inimizades e alguém deseja a vingança, e quando consegue, experimenta um prazer momentâneo. Enquanto que, se ela perdoa, ela vai fruir de uma alegria para sempre. Porque a vingança, ela não se satisfaz. A gente vê isso nos trabalhos de obsessão. Aquele que está se vingando não está satisfeito nunca. Ele já está ali obsediando a pessoa. A pessoa já está no chão. A pessoa já está no bagaço da laranja. Mas ele não se satisfaz, porque não satisfaz. É um prazer momentâneo, e ele quer ter um prazer eterno se vingando. Ele está sendo mais mal do que o outro que fez a maldade, vamos dizer assim, porque não se cansa nunca. Enquanto, se a gente perdoa, a alegria para sempre. Porque a gente se liberta daquele a quem ficamos presos pelo ódio, pelo rancor, pelo sentimento de vingança. Então, ela diz também que a gente não se deve perturbar por aqueles que nos exploraram, que nos enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam. Ai, tudo isso é muito difícil, não é verdade? Quando a Joana fala isso, a gente sempre lembra de alguma coisa parecida que a gente tenha passado. Mas ela diz que essas pessoas vão aprender com as experiências a que serão também submetidas. E nós vamos prosseguir amando, se nós perdoarmos. Porque o bem que se faz é moeda de amor, não é de troca, que se converte em soberana luz de bem-estar. Precisamos entender que o bem é moeda de amor. Faz sentido, gente? Faz sentido essa questão, não é? Então, quando a gente não puder retribuir ao nosso benfeitor algo do muito que ele tenha nos oferecido, passemos para outra colaboração da amizade, do sorriso de simpatia, a ajuda que seja possível ofertar. Por quê? Quantas vezes nós não recebemos tanta bondade de alguém por abrir uma porta, nos recomendar, né? Fazer algo que foi tão bom, mas que a gente não conseguiu retribuir, não por ser ingratos, não deu tempo, aquela pessoa se foi, ela fez o bem e nos deixou. Então, o que a gente faz? Já fizeram tanto por mim, eu vou fazer também. Eu me lembro que quando eu precisei, chega alguém para você e te pede, ou fala alguma coisa, você vai pensar naquele que também te fez isso, pelaquela situação parecida e às vezes até igual. A gente diz, poxa, eu conheci uma pessoa que quando eu fiz isso,
ela me estendeu a mão. Eu, em retribuição, eu não tenho como fazer por ela, eu vou fazer por essa pessoa aqui. Eu vou retribuir aquilo que foi feito para mim. Então, não podemos negar que o mundo esteja repleto de ingratos, mas que o amor, ele vai lentamente vencendo as resistências do egoísmo e esparzindo ternura, afeto e gratidão em toda parte. Lembremos disso e fiquemos com uma história que eu vou contar do livro Psicologia da Gratidão, para fechar com chave de ouro. Quando eu falei que todas as pessoas, não é? O Francisco de Assis, quando louvava a natureza, agradecia ao sol, aos animais, todos podem ter para conosco a fera mais ali, mais empedernida na sua ferocidade, ela pode ser grata e reconhecer um gesto de ternura e ser grato. Então, é uma pequena história muito interessante que a mim me emociona sempre. Narra-se que um circo muito famoso, que se apresentava em Londres faz muito tempo, ele mantinha um elefante gentil, e esse elefante era motivo de júbilo das crianças, dos adultos, dos idosos, de todos que compareciam lá para ver o espetáculo, que esse elefante era a atração. O elefante se chamava Bozo, e ele era muito dócil, bailava com aquele corpanzil, e ele se movia com suavidade, ele se deitava, se erguia com leveza. Mas, oportunamente, para surpresa geral, o paquiderme tentou atacar e matar o seu tratador, que causou imenso desgosto e um espanto para todos, porque agora ele urrava colérico, ameaçando todos que se acercavam da sua jaula. Ele se tornou um perigo público. E aí as autoridades solicitaram que o proprietário o eliminasse. Diante dessa injunção, para não perder totalmente o dinheiro que Bozo representava, o seu dono resolveu utilizá-lo para um último espetáculo. Olha só a aberração da ideia. Quando ele deveria morrer publicamente. A fim de que tal sucedesse, ele anunciou a futura ocorrência e vendeu ingressos para o trágico acontecimento. Lembra o circo romano, né? Onde as pessoas iam ver a morte dos cristãos. Então, houve o sábado, combinado, e foi anunciado tudo, que o circo, né, ficou lotado de gente para ver a morte daquele animal que até ontem só fazia o bem. Então, nessa demonstração cruel e selvagem de indiferença, todo mundo queria ir lá ver o Bozo morrer. E na jaula, o pobre do animal se movimentava agressivo, emitindo sons estranhos e arrepiantes. E do lado de fora, homens uniformizados que foram se equipando para o final terrível, né? Já de arma e punho, para matar o pobre animal. Nesse momento, enquanto o proprietário estava ali anunciando o fatídico acontecimento, alguém se aproximou, tocou-lhe o ombro e disse quase com doçura: não seria mais útil se o senhor pudesse manter vivo o animal? O empresário respondeu quase com rispidez: eu não tenho como poupá-lo. Enlouqueceu? Pode matar alguém? Permite-me. E permita
entrar na jaula e acalmá-lo num breve tempo em que eu possa falar com ele? O dono do circo olhou para aquele homem de pequena estatura, com desprezo. Se eu consentisse, meu senhor, essa loucura, o elefante o faria em picadinho, matando de forma impiedosa. Eu correrei o risco, disse o homem. Olha, para me poupar de qualquer problema, eu vou assinar esse documento, que eu vou lhe entregar, que eu assumo toda a responsabilidade pelo meu ato. O empresário olhou de relance o papel. Não é problema seu, então tudo bem, quer morrer, morre. E permitiu que ele entrasse. E a massa lá, né, desejosa de emoções, queria que o pobre do bichinho morresse. Aí a porta foi aberta e o homem adentrou-se lá na jaula. O animal pareceu irritar-se ainda mais, parando de movimentar circularmente, enquanto o visitante ia falando baixinho, palavras que ninguém entendia, num tom melódico, fazendo lembrar uma canção mântrica. O animal foi ouvindo, foi se acalmando e deixou de se balançar. Os olhos injetados recuperaram a expressão habitual, e o estranho foi se acercando mais ainda e lhe tocou a tromba, delicadamente, puxando o paquiderme, fazendo um círculo em torno da jaula, com a sua maneira característica, muito conhecida. O público foi tomado de surpresa, aplaudiu o ato. E o visitante da jaula saiu calmamente como entrara, tomou o seu chapéu coco e do paletó, vestindo, e saiu sem dar importância à mão distendida do agora feliz proprietário do Bozo. Voltando-se para trás, ele explicou: Bozo não é mau. Ele estava apenas com saudades do Hindustani, o idioma no qual foi amestrado após nascer. Tratando-se de um elefante hindu, ele estava com saudade da sua terra, da língua materna, e acalmou-se, tendo sua paz restituída. E não apertou a mão do diretor do circo. Surpreso, o ambicioso proprietário olhou com mais cuidado o documento que tinha na mão e foi tomado de mais espanto, porque estava assinado por Rudyard Kipling, o inesquecível amigo dos animais, que escrevera inúmeras histórias sobre eles e que foram traduzidas em muitos idiomas. A gratidão de Kipling ao animal saudoso devolveu-lhe a vida, enquanto o Bozo, por sua vez, ouvindo a música doce do idioma que estava acostumado, expressou a sua gratidão, recuperando a calma. Gratidão, uma forma de sentido existencial de significado da vida, que bem poucas pessoas sabem aplicar no seu desenvolvimento emocional. Sejamos como Kipling, não é? Distribuamos os nossos sentimentos de amor e que sejamos gratos nesse momento, Senhor, pela grande oportunidade do estudo da noite de hoje, por essa reflexão belíssima que Joana de Ângeles nos trouxe. E em forma de gratidão, Senhor, pedimos pelo nosso planeta, pela paz do mundo, Senhor, pela nossa gratidão em estarmos aqui. Louvamos a Ti, Senhor, por sermos Teus filhos. E nesse contexto de gratidão, Senhor, tenha misericórdia pelo nosso planeta.
Graças a Deus, que todos nós possamos sair daqui hoje com um espírito de gratidão, desse pensamento de amor. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.